Fala galera, hoje então a gente vai falar do sexto dia da criação, tá? É um dia bem especial da criação de Deus, porque Ele vai criar o ser humano, né? A criatura segundo a sua imagem e semelhança. Então é muito especial aqui esse estudo, para a gente poder entender como Deus formulou a criação e botou o ser humano aí então como se fosse o responsável, vamos dizer assim, tá? Por toda a criação, e deu esses poderes ao ser humano segundo a sua imagem e semelhança. Vamos lá? Começa então aqui em Gênesis 1, a partir do 24. E disse Deus: produza a terra seres viventes segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis e animais selvagens segundo as suas espécies. E assim foi. Deus, pois, fez os animais selvagens segundo as suas espécies e os animais domésticos segundo as suas espécies, todos os répteis da terra segundo as suas espécies, e viu Deus que isso era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Disse-lhe mais: eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem semente, as quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dê semente, ser-vos-ão por mantimento. E todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todo ser vivente que se arrasta sobre a terra, tenho dado todas as ervas verdes como mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto fizera, eis que era muito bom, e foi tarde e manhã o dia sexto. Então a gente vai aqui por partes para entender um pouquinho. No 24 diz assim: e disse Deus: produz a terra seres viventes segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis e animais selvagens segundo as suas espécies, e assim foi. Só para a gente entender, tá? Deus dá uma ordem para a terra. Ele dá uma ordem para a terra. Então é como se a terra pudesse fazer assim um tipo de... como é que eu vou dizer? Os elementos da terra então já energizados pelo Espírito Santo, né? Lembra que o Espírito Santo ele veio e já energizou a água e todos os elementos para que eles pudessem criar vida. Então Deus está dando uma ordem aqui para a própria terra, quer dizer, os próprios elementos que Deus criou, para que eles próprios produzam então todos esses animais que eles existem até hoje. Só lembrando que Deus não criou os animais para se devorarem uns aos outros. Isso faz parte então da caída do homem. Então Deus amaldiçoou a terra e tudo mais, tá? Isso é um assunto para outro dia. Mas os animais, a princípio, né, como Deus mandou que a terra criasse eles perfeitos, e outra, segundo as suas espécies. Então, essa questão de cruzamento de espécies que a teoria da evolução propõe, Deus não propôs, tá? Então, ele classificou então todos os seres viventes, animais, répteis, aves do céu, peixes do mar, tudo, cada um segundo a sua espécie. Então, a gente tem aí uma lei na biologia que se chama Lei de Mendel, pode explicar isso se vocês forem estudar, que existe cruzamento dentro de uma espécie só, mas de uma espécie para outra não existe como uma forma de cruzar. E mesmo dentro de uma espécie, como é o caso aí da jumenta com o cavalo, quando nasce o burro, né, que é uma besta, vamos dizer assim, quase uma quimera, eles não se reproduzem. Só para vocês entenderem como é complicado isso e como Deus ele estabeleceu então os animais segundo as suas espécies, tá? Elas não têm tipo de
de cruzamento de espécies como Darwin propõe. Então, quando Deus cria o homem, então, no sexto dia, ele já dá uma ordem que esse ser humano que ele criou, ele vai tomar conta de toda a criação, tá? Diz aqui, ó, então Deus os abençoou, ele disse, multiplicai, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a sobre peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Tá? Então, Deus está propondo aqui que o ser humano vai tomar conta de toda a criação que ele propôs. Tá? Então não existe aí uma questão de que você entender que o ser humano ele é uma consequência da existência. O ser humano não é consequência da existência, tá? O ser humano ele foi criado por Deus separadamente, à imagem e semelhança de Deus. É como se o ser humano ele fosse o Deus aqui na Terra, tá? Não é espaço, não é universo, não é galáxia, é dominar sobre a Terra. Essa coisa que a gente tem que propor no nosso coração para a gente poder entender a criação de Deus. Senão a gente fica aí com pensamentos em devaneios, querendo propor a ciência e a Bíblia, e tem coisas que a ciência e a Bíblia que elas são antagônicas, tá? Quando a ciência é estabelecida, ela não é teórica, não é filosófica, ela comprova a Bíblia. Quando vem a filosofia dentro da ciência, então as hipóteses, as suposições, aí muitos deles são antagônicos, tá? É só para a gente entender isso. O homem, ele foi determinado por Deus que sujeitasse apenas a terra, tá ok? Aqui no 30 tem outra coisa interessante. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todo ser vivente que se arrasta sobre a terra, tenho dado todas as ervas verdes como mantimento, e assim foi. Tá? Então, a gente vê aqui que os animais eles não se comiam uns aos outros, porque o mantimento, o alimento de todos os animais, né, que se arrastam sobre a terra, vamos dizer assim, é a erva verde, ó, erva verde, tá? E ao homem, vamos aqui, ó, no 29, disse-lhe mais, eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem semente, as quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dê sementes, ser-vos-ão para mantimento. Vocês estão vendo aqui a diferença do alimento do ser humano e o alimento dos animais? O alimento dos animais, ele é a erva verde, que brotava já naturalmente da terra, era perfeita. Não estou falando ainda da erva do campo, tá? Que a erva do campo, ela só foi crescer depois que Deus amaldiçoou a terra. Então a terra começou a produzir cardos e abrolhos e a erva do campo, tá? E a erva do campo ela só começou a brotar aleatoriamente quando começou a chover na terra. Então, a erva do campo já é uma anomalia, tá? Resultado aí da queda do homem, da caída do homem. E a gente pode entender que a erva verde, que é o alimento de todos os animais, era uma coisa perfeita. A gente não tem noção do que seja agora, porque não tem como a gente ter aí poder entender que tipo de erva verde era essa, tá? Só que o homem era diferente. O alimento do homem era erva que dava semente. E só para a gente entender, quando Deus colocou o homem no paraíso, o único trabalho do homem era lavrar a terra. O que é lavrar a terra? O homem pegava a semente da terra e ele próprio escolhia que tipo de alimento ele ia comer, tá? Dependendo do gosto pessoal, vamos dizer assim. Então, erva que dava semente e frutos que davam semente. Então, a questão da sementeira e a colheita, vamos dizer assim, tá? Você propor a semente para depois colher. Então,
Deus propôs assim, então o homem o direito da escolha. Tá? O homem escolhia o que ele iria se alimentar conforme o seu gosto pessoal. Então, só para a gente finalizar aqui o 6º dia, depois eu vou trazer para vocês a questão da mulher que Deus tirou da costela do próprio homem. Não quero misturar aqui nesse texto aqui, então, nesse estudo. É só para a gente entender o 6º e o último dia da criação. Então, Deus começa a criar lá do começo, tá? E depois ele fecha a criação. A última coisa que ele criou foi o ser humano, tá? Então, quando o ser humano ele chegou, ele já viu tudo criado e harmonizado por Deus, tá? Então, a gente entende que Deus já deixou tudo pronto para o ser humano e fala assim agora você domina isso aí, toma conta disso tudo aí para mim, que eu vou lá para o meu descanso, eu vou lá entrar no meu descanso, que é o 7º dia, tá? Depois a gente vai entrar no estudo do 7º dia, que quando Deus criou, ele entra no 7º dia e agora ele está esperando toda a criação entrar no 7º dia, que é o dia de descanso, né? O descanso eterno, vamos dizer assim. A gente pode dizer que o 7º dia que Deus não fechou, não teve tarde de manhã, o 7º dia, é o dia eterno, né? A singularidade, como a ciência chama. A própria ciência não sabe o que é singularidade, né? Então, singularidade é um estado eterno em que não existe tempo, não existe passagem de tempo, onde tudo é perfeito, nada está proposto na entropia, tá? As coisas vão gerar o caos ou vão morrer e tudo mais, tá? Então, a gente pode entender aqui que Deus ele entra no 7º dia e deixou então o ser humano para tomar conta aí de toda a criação, e a gente vai entender que nesse mesmo 6º dia o homem cai. Então o homem, com toda a criação, ele não consegue entrar no dia perfeito de Deus, que é o 7º dia, que é o sábado, né? É o Shabat, né? dos judeus, porque ele cai. Então ele desarmoniza toda a criação com a sua queda, com a sua desobediência, e aí o homem não consegue entrar então no 7º dia, e a terra e toda a criação também não consegue entrar no 7º dia. Quem vai restabelecer o 7º dia é o próprio Jesus, quando ele vier com todo o poder e grande glória. Então ele vem e reformula toda a geografia da terra, volta tudo ao princípio, onde animais não se comiam uns aos outros e tudo mais. Mas isso aí é um tema para um outro estudo. Então, finalizando, então, esse foi o último dia da criação. Então, o ser humano, o homem, feito imagem e semelhança de Deus, é como se fosse Deus fisicamente aqui na Terra para tomar conta de toda a criação, tá? Tu vê que o ser humano é o único que é o ser racional, os animais não são racionais, tá? O ser humano é o único ser que tem direito à escolha, tá? Ele escolhe o que ele vai plantar e vai comer e tudo mais. E a gente encerra então esse estudo por hoje, e depois a gente vai falar um pouquinho do 7º dia e da criação, então da única vez em que Deus propõe assim que não era bom que o homem estivesse só. Então ele põe a mulher como a companheira idônea do homem, mas isso é um assunto para um outro tema. Até lá então. Valeu!